Desculpa, isso pra mim é uma das maiores loucuras feministas que eu já ouvi. A questão é que não faz sentido o teu raciocínio. Eu continuo sendo 1000 vezes mais contra o feminismo, porque direito de morrer, pra mim, é uma coisa que, assim... não tem então, o que falar. sério, é um presente ou não é? Eu posso acabar, mas isso é uma premissa cristã, e foi através dessa premissa que nós desenvolvemos a sociedade, a civilização desde o primórdio. A cristã e influenciadora digital Pietra Bertolazzi faz um debate acalorado com Selva Varoto, que é youtuber e conciliacionista de gêneros. Elas debatem sobre o movimento feminista e o lugar da mulher na sociedade. De que por ter dinheiro, eu me banco, eu pego minhas coisas e vou embora, eu sou mais feliz assim, né? Ao invés de você focar no seu casamento, lutar. Claro, não estou falando do homem que é um canalha, do homem que é um assassino, do homem que é um abusador de mulheres. Não estou falando, tô falando de uma circunstância normal, num casal normal, né? Eu acho que é muito fácil a gente partir dessa premissa e ignorar a ideia de que, sei lá, as mulheres poderiam continuar casadas e felizes. Mas hoje o que acontece? A gente vê muita novela da Globo, a gente vê muita cantora por aí, né, glamorizando a pornô chanchada, glamorizando a troca de casais, né, e aí cria-se essa ideia de que a mulher é mais feliz, uma vez que ela incorre nessa libertinagem tão profanada por aí. Mas a verdade é que elas estão cada vez mais deprimidas, de acordo com 1 zilhão de estudos por aí. Na própria Bíblia, no Velho Testamento, em que depois de uma batalha, se não me engano, foi Davi, em que depois de terem vencido os seus adversários, ele disse: peguem essas mulheres e se divirtam com elas, façam o que vocês quiserem com o corpo dessas mulheres. E sobre... sobre o divórcio? Não, sobre casamento, né? A Pietra, ela tem uma percepção de que o casamento, ele necessariamente está associado com uma maior felicidade da mulher, que ela é mais protegida. Na verdade, não. Inclusive, todos os dados que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou deixar disponível no meu canal, na minha comunidade. Eu estou literalmente comprometida com isso, porque o que nós temos de dados a respeito disso? Geralmente, quando as mulheres elas estão casadas, elas têm uma propensão maior ao suicídio do que as mulheres solteiras e do que os homens casados. Eu não estou inventando isso, tá? E o suicídio masculino, ele tá mais associado com abuso de drogas, álcool, histórico de suicídio familiar, divórcio precoce. E nas mulheres está mais associado com violência doméstica, falta de sentido, desemprego e falta de educação. E uma coisa muito relevante é que geralmente o suicídio, ele não tem tanta diferença de homens para mulheres quando são países de IDH médio ou de IDH pobre, IDH mais baixo. Então, quanto mais igualitária é uma sociedade, maior é essa diferença de suicídio entre homens e mulheres. Então, quando é um país realmente muito pobre, o nível de suicídio de homens e de mulheres é muito semelhante. Feminino, né? Só para finalizar. Eu acho muito engraçado que a pessoa, ela espere que as mulheres que não pudessem nem votar e nem serem votadas sejam responsáveis por algum tipo de lei. Era a mesma coisa que esperar que o presidente proclamasse a república. Qual é a lógica cronológica disso? Se era um momento que as mulheres não eram nem consideradas cidadãs de primeira classe como os homens, como elas teriam realmente o mesmo nível de poder, de influência, de persuasão para promulgar algum tipo de lei? A ideia de que... Você fala também sobre a questão do voto ser um presente, né, concedido. Isso também já devo ter falado em algum momento, com certeza. O que é uma premissa verdadeira, né, porque isso já é sabido, a gente sempre fala também. Os homens sempre tiveram direito ao voto porque era uma questão civil e uma vez que eles tinham a obrigação de enfrentar as guerras e de se sujeitar a situações totalmente... Enfim, a correr o risco de morrer, eles tinham o direito de votar no representante daquela nação. Agora, quando você diz que feministas lutaram pelo direito da mulher ir para as guerras, eu me pergunto se de fato o movimento feminista está preocupado com o bem das mulheres, porque olha, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o direito que você dá a alguém de ir para a guerra não deveria ser algo bom, sabe? Tipo, eu não tô muito afim de largar minha filha em casa e morrer, entendeu? Por uma nação ou por algo que eu não tenho nada a ver. Claro, tem a ver porque eu sou uma cidadã brasileira, tudo bem, mas assim, eu honestamente, assim, se as feministas estão lutando pelo direito da mulher ir para as guerras, eu sou antifeminista 10 vezes mais, porque eu não quero morrer por ninguém, certo? Aliás, morreria pela minha filha,
Agora, por guerra, desculpa, isso eu não consigo ver o menor sentido, assim, me desculpa, isso pra mim é uma das maiores loucuras feministas que eu já ouvi, A questão é que não faz sentido o teu raciocínio de que foi um presente. Se elas estão lutando por uma responsabilidade que corresponde em ter o direito, então é uma troca, não um presente. Mas eu não falei isso, você que trouxe isso de outros debates meus. Ok. Aqui eu não falei isso, eu falei... Mas tu acabou de dizer agora que foi um presente. Não, eu falei que a gente pode falar isso, sim, tá bom. É um presente? Mas você tá me falando ou é um que elas presente, lutaram... ou é uma troca. Se você está me trazendo uma nova informação que eu não tinha, houve determinada fulana feminista que sugeriu que as mulheres tivessem o direito... Fulana não foi Berta Lutz. Berta Lutz eu não ouvi, foi me desculpa. Quem que foi Berta Lutz? Então tá bom, você está me trazendo o fato de que Berta Lutz, a digníssima Berta Lutz, sugeriu que as mulheres tivessem o direito de morrer nas guerras. Então, assim, me desculpa, eu continuo sendo 1000 vezes mais contra o feminismo, porque direito de morrer, pra mim, é uma coisa que, assim... não tem nem o que falar. Concede. É um presente ou não é? Eu posso acabar? É um presente ou não é? Deixa eu só terminar. Posso acabar? Que aí anota tanto isso. Faz, porque tanto faz. Porque não é tanto faz. Das duas presente formas. É um privilégio. Troca significa que tu corresponde às tuas liberdades e, portanto, responsabilidades. Das duas formas, eu sou contra. Sendo presente ou não, eu sou contra. Sendo presente. Tá, mas aí são coisas diferentes. Tudo bem, você me trouxe uma informação nova. Eu sou humilde de admitir isso. Ok, você então não foi presente. Isso. Tudo bem. Então tá bom, você tá me trazendo informação de que a Berta Lutz... Eu nunca vi isso, mas você tá me contando, vamos acreditar. Que a Berta Lutz suscitou essa pauta, sugeriu essa pauta. E pra mim, desculpa, ela é mais doente ainda. Por sugerir algo desse tipo. Ela quer matar as mulheres, defendendo as mulheres. Tem pra mim é uma loucura muito grande. Que tu corroborou nessa frase. Ela quer matar as mulheres? Bom, eu tenho tempo ainda. Vamos lá. Então tá, aí o segundo ponto que você trouxe é que os jesuítas catequizavam as mulheres porque eles tinham, o intuito torpe, né, de levar a fé cristã a elas. E eu me pergunto por que isso seria ruim, sabe? Assim, você chega numa civilização em que várias tribos indígenas praticam o canibalismo, matam crianças vivas que saem com qualquer tipo... Assim, uma criança nascia em muitas tribos com qualquer tipo de deformidade, eles matavam, não importando ali o tempo de vida dessas crianças, muitas vezes até enterrando crianças vivas de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso acontece até hoje em algumas tribos no Brasil ainda, infelizmente. Então você trazer a palavra, né, o conhecimento sobre a fé cristã, que foi o conhecimento que formulou todo o Ocidente, eu não vejo nada de ruim nisso, porque você está ensinando a palavra de Cristo, você está trazendo outras possibilidades daquelas pessoas. Vamos lembrar que também, assim, os indígenas, tudo bem, toda a civilização tem seus prós e contras, né? Mas não dá pra gente comparar uma civilização primitiva, como os indígenas brasileiros na época, de uma civilização que já estava cientificamente, teologicamente, filosoficamente avançada como era na Europa. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que alguém preferiria, naquela época, viver no Brasil, numa tribo indígena canibalista aqui, do que viver na Europa. Eu acho que se alguém falar não preferia morar no Brasil naquela época, acho que essa pessoa talvez não tenha a informação correta sobre como se davam as coisas aqui, e muito menos na Europa. E sobre os jesuítas ainda, né? É claro, isso é bíblico, isso tá na tradição da igreja, né? Ide e ensinai, tá em Mateus, isso não só em Mateus, em vários lugares da Bíblia. Eu não queria trazer a questão cristã para cá, mas isso é uma premissa cristã, e foi através dessa premissa que nós desenvolvemos a sociedade, a civilização desde os primórdios aqui no Ocidente. Então, se a gente ignorar que a base... vou falar moral cristã, eu não gosto muito dessa expressão, né? Defendo os valores cristãos, porque Cristo não foi... Nenhum mártir morreu por valores, sabe? Eles morreram pelo Cristo. Então, quando se fala que defende valores... Mas tudo bem, vamos trazer dessa pauta para eu ficar mais imparcial em relação à religião. Então, foram esses valores que formaram toda a nossa civilização. E eu não vejo mal nenhum em você querer catequizar. Eu, se chegar hoje em qualquer lugar e eu ver que as pessoas estão vivendo de forma degradante ali, eu vou querer sim ensinar sobre a tradição da igreja e sobre Jesus, com certeza. Sobre a questão da felicidade das mulheres que você trouxe, né? Falando que hoje elas estão mais felizes do que na Idade Média. Eu acho que é interessante esse argumento, porque quando nós pegamos na internet ou em qualquer lugar os índices de depressão e de transtornos mentais nas mulheres nos últimos 50 anos, principalmente, né, pós-revolução sexual, gigantesca a diferença, né? Você pega 100 anos atrás e hoje em dia. Então, enfim, eu até anotei aqui algumas pesquisas, mas acho que nem precisa ficar falando. É só a gente colocar aí, né? Segundo a ONG Think Olga, 45% das mulheres têm transtornos mentais. Isso em 2023. Aí o Globo,
O Globo fez uma reportagem assim: os homens hoje são predominantemente vítimas de acidentes de carro e câncer de pulmão, enquanto as mulheres têm dor lombar e transtornos mentais, ou seja, são vítimas do feminismo, né? Dor lombar e transtornos mentais. Índice de depressão maior em 18 a 29 anos. Isso também é uma outra reportagem do Globo, que também fala que os jovens de esquerda têm mais depressão e principalmente as mulheres de esquerda, que são as que aderem ao movimento feminista. É interessantíssima essa estatística, aliás, pesquisem em casa. Enfim, tem um psicólogo social, Jonathan Haidt, enfim, é uma infinidade de estudos e pesquisas mostrando como as mulheres, depois da revolução sexual, estão mais deprimidas e têm mais transtornos mentais. Então eu acho difícil acreditar nesse argumento de que hoje por ter dinheiro, é uma visão um tanto materialista do mundo e da vida, essa premissa de que por ter dinheiro, eu me banco, eu pego minhas coisas e vou embora, eu sou mais feliz assim, né? Ao invés de você focar no seu casamento, lutar. Claro, não estou falando do homem que é um canalha, do homem que é um assassino, do homem que é um abusador de mulheres. Não estou falando, de uma circunstância normal, num casal normal, né? Eu acho que é muito fácil a gente partir dessa premissa e ignorar a ideia de que, sei lá, as mulheres poderiam continuar casadas e felizes.